Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal de monitoria em semiologia médica da UFCA. Eu me chamo Kellen Leite e na aula de hoje abordaremos o exame físico do aparelho cardiovascular. A sequência do exame físico do coração não difere grandemente dos demais aparelhos, ou seja, existe uma sistemática, uma sequência a ser seguida. No entanto, no exame físico do coração, a percussão, por não oferecer informações significantes para o exame, pode ser dispensada. Sendo assim, o exame físico do coração é dividido em inspeção, palpação e ausculta. Dando início ao nosso estudo, é válido retomar algumas noções anatômicas básicas. O pré-córdio é a área de apresentação cardíaca na parede torácica anterior. As câmaras cardíacas que se projetam anteriormente são o átrio direito, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. A parte mais anterior do coração é a face externo-costal, que é formada principalmente pelo ventrículo direito. Neste córtex transversal do tórax, é possível ver a relação da parede anterior do ventrículo direito com a parede anterior do tórax. Levando em consideração tal fato, compreende-se o motivo pelo qual o crescimento do ventrículo direito provoca abalamento da face anterior do tórax, principalmente em crianças, na quais o arcabouço torácico ainda não se tornou rígido. É preciso ter também uma noção anatômica do ápice do coração. O ápice corresponde à ponta do coração e é constituído do ventrículo esquerdo, que mantém contato direto, na maioria das pessoas, com o gradil costal no quinto espaço intercostal esquerdo. O ictus cordis não corresponde exatamente à ponta do coração. Esta particularidade anatômica é importante, pois pela inspeção e palpação do choque da ponta do ventrículo esquerdo, muitas conclusões clínicas podem ser tiradas, no que se refere à dilatação e ou hipertrofia dessa cavidade, como vamos aprofundar melhor posteriormente. A base do coração é formada pelos átrios e pelos grandes vasos, que se situam atrás e acima dos ventrículos. Quanto ao átrio esquerdo, esta é a estrutura mais posterior do coração, localizando-se à esquerda e atrás do átrio direito, e por isso não pode ser diretamente examinado. O pré-córdio é a área de apresentação do cardíaco na parede torácica anterior. Trouxe para vocês alguns pontos para que vocês possam saber melhor como delimitar. O ponto 1 fica localizado no segundo espaço intercostal direito, a cerca de 1 cm da borda do externo. O ponto 2 fica localizado próximo ao apêndice tifoide. O ponto 3 se localiza na ponta do coração ou ictus cordis, que geralmente está localizado no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. O quarto ponto, que delimita o pré-córdio, está localizado no segundo espaço intercostal esquerdo, a cerca de 2 cm da borda do externo. É importante ressaltar que o tamanho, o formato e a posição do coração variam de indivíduo para indivíduo, e também em um mesmo indivíduo, em função da idade, da respiração, do biotipo e da posição. Iniciando propriamente o estudo do nosso exame físico cardíaco, é recomendado realizar a inspeção e a palpação simultaneamente, porque os achados semióticos tornam-se mais significativos quando realizados em conjunto. É importante relembrar que durante a inspeção deve-se analisar a pele. Observa-se a cor, a umidade, a elasticidade, o brilho, a presença ou não de cicatrizes e de lesões elementares. Caso haja lesões, é importante caracterizá-las, de acordo com o tipo, o tamanho e a localização. É importante observar também a presença de circulação colateral, que ocorre devido à obstrução do vaso principal. Logo, uma rede de vasos se forma para manter a circulação no local. Quando estes novos vasos ficam engurgitados, tornam-se visíveis na pele. A rede venosa da região precordial pode tornar-se evidente por compressão das veias intercostais, na pericardite com derrame ou nas grandes cardiomegalias. Em geral, essas informações constam na ectoscopia, mas caso ainda não tenham sido descritas, é importante evidenciá-las. No entanto, existem os seguintes parâmetros que devem ser sistematicamente analisados quando se realiza um exame físico cardiovascular, que são
a pesquisa de abalamento, a análise do ictus cordis, a análise de batimentos ou movimentos visíveis ou palpáveis e a pesquisa por fêmito cardiovascular. A seguir, vamos aprender como analisá-los e a importância dessa análise. Para facilitar o reconhecimento de abalamento, a observação da região precordial deve ser feita em duas incidências, a tangencial, com o examinador de pé, do lado direito do paciente, e frontal, onde o examinador fica junto aos pés do paciente, que permanece deitado. É importante investigar abalamentos na região precordial, pois eles podem ser um indício da ocorrência de aneurisma de aorta, de cardiomegalia, de derrame pericárdico, ou mesmo de alterações da própria caixa torácica. Nas crianças, cuja parede é mais flexível, a dilatação e a hipertrofia cardíaca, principalmente do ventrículo direito, deformam com facilidade o pré-córdio. Por isso, as cardiopatias congênitas e as lesões valvares reumáticas são as causas mais frequentes de abalamento precordial. É a dilatação do ventrículo direito que determina o abalamento, pois, como já vimos, esta câmara constitui a maior parte da face anterior do coração e se encontra em relação direta com a parede do tórax. Dando continuidade ao nosso estudo do exame físico cardiovascular, é importante analisar o ictus cordis, também chamado de choque de ponta, que é estudado pela inspeção e pela palpação, investigando-se a localização, a extensão, a mobilidade e a intensidade. Primeiramente, é válido saber que a localização do ictus cordis varia de acordo com o biotipo do paciente. Nos mediolinos, situa no cruzamento da linha hemiclavicular esquerda com o quinto espaço intercostal. Nos brevilinos, desloca-se aproximadamente 2 centímetros para fora e para cima, situando-se no quarto espaço intercostal. Nos longilinos, costuma estar no sexto espaço intercostal, a 1 ou 2 centímetros para dentro da linha hemiclavicular. Nos portadores de enfisema pulmonar, ou quando há obesidade, musculatura muito desenvolvida ou grandes mamas, o ictus cordis pode tornar-se invisível e impalpável. É importante analisar também a extensão do ictus. Avalia-se a extensão do ictus cordis, procurando-se determinar quantas polpas digitais são necessárias para cobri-lo. Em condições normais, corresponde a 1 ou 2 polpas digitais. Nos casos de hipertrofia ventricular, são necessários 3 polpas ou mais. Quando há grande dilatação e hipertrofia do ictus, pode chegar a abarcar toda a mão. É importante também avaliar a intensidade do ictus cordis. Para isso, repousa-se a palma da mão, sobre a região dos batimentos. Mesmo em pessoas normais, sua intensidade varia dentro de certos limites, sendo mais forte em pessoas magras ou após o exercício. Emoções e todas as situações que provocam o aumento da atividade cardíaca, como o hipertireoidismo, o exercício e o aretismo cardíaco. No entanto, é na hipertrofia ventricular esquerda que se constatam os choques de pontas mais vigorosos. Quando a hipertrofia ventricular esquerda é consequência da insuficiência aórtica, encontra-se em ictus cordis de grande intensidade. De maneira simplificada, pode-se dizer que as hipertrofias ventriculares impulsionam as polpas digitais com maior vigor que as dilatações. Contudo, cumpre sempre lembrar que na maioria das cardiopatias, a hipertrofia e a dilatação estão combinadas. Outro ponto de importante análise durante a avaliação do ictus cordis é a sua mobilidade. Com o intuito de determinar a mobilidade do ictus, primeiramente, marca-se o local do choque com o paciente em decúbito dorsal. A seguir, o paciente adota os decúbitos laterais direito e esquerdo, e o examinador marca o local do ictus nessas posições. Em condições normais, o choque da ponta desloca-se de 1 a 2 centímetros com as mudanças de posição. Se houver sínfise pericárdica, isto é, se os folhetos do pericárdio estiverem aderidos entre si e com as estruturas vizinhas, o ictus não se desloca. Além do ictus cordis,
Podem ser encontrados no pré-córdio e nas áreas vizinhas outros batimentos visíveis ou palpáveis, que também devem ser analisados no momento da inspeção e da palpação. Entre eles estão a retração sistólica, o levantamento em massa do pré-córdio, choques valvares, cliques, pulsação epigástrica e pulsação supraesternal. A retração sistólica apical aparece em casos de hipertrofia direita, durante a sístole. Em vez de um impulso, o que se percebe é uma retração. Já o levantamento em massa do pré-córdio, também denominado impulsão sistólica, ocorre na hipertrofia do ventrículo direito e é percebido como um impulso sistólico que movimenta uma área relativamente grande da parede torácica, nas proximidades do externo. Pulsações epigástricas são vistas e palpadas em muitas pessoas e nada mais são do que a transmissão à parede abdominal das pulsações da aorta. Todavia, podem anunciar hipertrofia ventricular direita. Nesses casos, as pulsações são mais intensas no nível do ângulo xifoesternal, em que se consegue, inclusive, perceber as contrações do ventrículo hipertrofiado. Para isso, a palma da mão do examinador deve pressionar para cima a parte superior da região epigástrica. Por último, mas não menos importante, é preciso analisar a presença de frêmito. Frêmito cardiovascular nada mais é do que a designação aplicada à sensação tátil determinada por vibrações produzidas ou no coração ou nos vasos. Ao se encontrar no frêmito, 3 características precisam ser descritas: a localização, usando como referências as áreas de auscultas, os focos de auscultas que serão vistos posteriormente, a situação do ciclo cardíaco e a intensidade, que é avaliada em cruzes, de 1 a 4 cruzes. Os frêmitos correspondem aos sopros e a sua ocorrência tem grande importância no raciocínio clínico. Finalizando o nosso estudo, vamos fazer um breve resumo das principais informações. A hipertrofia e a dilatação das câmaras ventriculares são reconhecíveis pela inspeção e pela palpação do pré-córdio e das áreas circunvizinhas. Eis as características semiológicas. Quando é o ventrículo direito que está dilatado, observa-se abalamento da região precordial, ou levantamento em massa dessa região, que também pode ser chamado de impulsão sistólica, mais nítido na proximidade do externo, retração sistólica no nível da ponta e pulsações epigástricas. Já quando ocorre hipertrofia ventricular esquerda, provoca deslocamento do ictus cordis quando se associa à dilatação desta câmara, o qual pode situar-se no 6º, no 7º ou no 8º espaço intercostais, chegando algumas vezes a alcançar a linha axilar anterior. Além disso, torna-se vigoroso e com caráter propulsivo, difuso, necessitando de 3 polpas digitais ou mais para recobri-lo. Exemplo típico de hipertrofia associada à dilatação é a insuficiência aórtica. Não havendo dilatação da câmara ventricular, como ocorre na hipertensão arterial e na estenose aórtica, o ictus cordis não é difuso, pode ser recoberto por 2 polpas digitais, sofre pequeno deslocamento para baixo e para a esquerda, raramente ultrapassando o 6º espaço intercostal, e adquire como característica fundamental o caráter propulsivo e musculoso, que indica uma contração mais vigorosa da parede ventricular hipertrofiada. Bom, vamos dar continuidade à aula, falando um pouco sobre a ausculta cardíaca. E de início é importante a gente falar do estetoscópio, que vai ser um instrumento utilizado para a ausculta. O estetoscópio, ele vai dar continuidade aos nossos ouvidos. E ele é composto pelas olivas, que são essa região aqui, ela vai ficar acoplada no nosso ouvido. Ele também é composto pelas hastes metálicas, os tubos emborrachados e pelos receptores. Em alguns estetoscópios a gente encontra a campânula, em outros não. Por quê? Porque a campânula é responsável pela ausculta de sons mais específicos, são sons mais graves. Como, por exemplo, a gente pode utilizar a campânula para escutar melhor os sons de B3 e os sons de B4. Já
o diafragma, que é essa região maior aqui, ele é responsável pela ausculta de qualquer som. Então, ele é mais utilizável. Para saber se eu estou usando a campânula ou o diafragma, eu giro essa região aqui. A campânula vai apresentar esse orifício aberto quando você quiser utilizá-lo. Ou então você pode dar batidinhas no estetoscópio, certo? Bom, para entendermos os sons, né, que são gerados e auscultados, precisamos ter uma noção do ciclo cardíaco. Então, vamos fazer uma revisão sobre o que é esse ciclo cardíaco, que é responsável pelo fechamento e a abertura das válvulas, pelo preenchimento e pelo esvaziamento do coração. Esse ciclo ele tem início nessa primeira imagem aqui, que é chamada de final da diástole, caracterizada pela abertura, né, das válvulas atrioventriculares, tanto a mitral quanto a tricúspide. Nesse momento, o sangue ele passa de forma passiva dos átrios para os ventrículos, certo? Já aqui, na segunda imagem, a gente começa, né, o início da sístole atrial, ou seja, o átrio ele vai começar a se contrair. Dessa forma, o sangue ele não passa mais de forma passiva, e sim começa a passar de forma ativa dos átrios para os ventrículos. Na terceira imagem, a gente vai ter uma sístole ventricular, ou seja, o ventrículo ele começa a se contrair. E para esse sangue não voltar do ventrículo para o átrio, as válvulas atrioventriculares elas vão se fechar. Esse fechamento das válvulas vai gerar um choque entre o sangue e as paredes dessa válvula. E isso causa uma vibração. E essa vibração é o que chamamos de B1, que é o som característico, certo? Já aqui, nessa imagem, a gente vai ter uma continuação da contração ventricular. O ventrículo se contrai de forma mais intensa, tão intensa que ela abre a válvula pulmonar e a válvula aórtica, certo? Aqui o sangue ele vai começar a passar de forma ativa para o resto da circulação. Já aqui, na última imagem, a gente pode notar o relaxamento dos ventrículos. E dessa forma, as válvulas, tanto aórticas quanto pulmonares, elas vão se fechar. E esse fechamento, ele também gera uma vibração. E essa vibração a gente chama de B2. Então, os dois sons gerados pela ausculta normal cardíaca, né, são os sons de B1 e B2. Fisiologicamente, são os sons que a gente encontra. O B1, né, ele é característico da vibração do fechamento das válvulas mitral e tricúspide na sístole. Já o B2, ele é resultante do fechamento da válvula aórtica e da pulmonar, no final da sístole. Agora, eu recomendo a vocês que coloquem o fone de ouvido para auscultar esse som. É importante ressaltar que auscultar esses sons é um treinamento constante. O ouvido da gente tem que se tornar treinado para conseguir identificar. E é importante a gente saber a ausculta normal para quando vier algum som diferente desse normal, conseguirmos identificá-lo. Então, coloque o fone de ouvido e prestem atenção no som de B1 e B2. Se vocês prestarem atenção, o intervalo entre B1 e B2, ele é menor do que o intervalo de B2 e B1. A onomatopeia característica do som de B1 é o tum, e a onomatopeia característica do som de B2 é o tá. Então, a gente observa o intervalo de B1, tum, tá, certo? É importante a gente ressaltar que o B1, ele inicia a sístole e o B2, ele termina a sístole. Outra alteração fisiológica que pode ocorrer é o desdobramento de bolhas. Isso ocorre porque há uma pequena diferença no fechamento da válvula aórtica para a válvula pulmonar. E isso ocorre, essa característica ela ocorre na inspiração. Na inspiração eu vou ter esse desdobramento e a expiração ela vai estar normal. Por que é importante eu saber isso? Porque se ocorrer na expiração, pode ser um achado patológico,
certo? Então, qual o motivo que ela acontece na inspiração? Quando a gente inspira, a gente aumenta o retorno venoso, certo? Quando esse retorno venoso ele aumenta, o ventrículo ele pode demorar mais para esvaziar. E isso pode causar um atraso no fechamento da válvula pulmonar. Por isso que aqui, como é representado nessa imagem, temos o fechamento da aorta e, um pouquinho atrasado, o fechamento da válvula pulmonar. Aí, na expiração, a gente encontra normal. Se na expiração a gente encontrar um desdobramento, isso pode significar um bloqueio de ramo esquerdo. Aí precisa ser investigado da melhor maneira possível. De toda forma, coloquem novamente o fone e escutem o som característico do desdobramento, certo? A onomatopeia que representa é o tum-tlá. Aqui a gente tem a terceira bulha, que é chamada de B3. Ela pode ser uma bulha tanto fisiológica quanto patológica, e geralmente ela é melhor auscultada no foco mitral, certo? E por que ela ocorre? Às vezes, há um enchimento muito rápido do ventrículo, e esse enchimento rápido gera um choque do sangue com as paredes ventriculares. E esse choque promove uma vibração. Assim, temos um som. Esse som, ele geralmente ocorre no terço inicial da diástole, por isso ele é chamado de som protodiastólico, e geralmente está relacionado com a sobrecarga de volume, que pode ser decorrente tanto de uma insuficiência do ventrículo esquerdo, quanto de uma insuficiência mitral. Quando ele é fisiológico, ele ocorre principalmente em jovens e em crianças, certo? É importante ressaltar que ele é melhor auscultado no foco mitral. Aqui, como a imagem representa, temos a B1, a B2 e logo em seguida a B3, certo? Coloquem o fone para escutar. A onomatopeia representada por B3 é tum-tatum. E ela pode gerar alguns problemas futuros. Porque esse sangue no ventrículo, ele pode ficar um sangue em estase e gerar futuramente trombolos e êmbolos que podem ocorrer migrações, tanto cardíacas quanto cerebrais. E isso pode ter consequências graves para a pessoa. Então, é importante que seja diagnosticado precocemente. Aqui nós temos a quarta bulha, ou bulha atrial. Ela pode ser uma bulha tanto fisiológica quanto patológica. E ela origina-se da desaceleração do fluxo sanguíneo, que vai dos átrios para o ventrículo. Ou seja, essa desaceleração, ela provoca uma vibração que gera um novo som. Geralmente ocorre na fase de contração atrial, ou seja, no terço final da diástole. Por isso o som dela é chamado de som telediastólico ou pré-sistólico. Geralmente está relacionada com a sobrecarga de pressão, como, por exemplo, as miocardiopatias, coronariopatias, hipertensão arterial não tratada e a estenose aórtica. Ela pode ser fisiológica em crianças e adolescentes, mas a sua causa ainda não é bem estabelecida. Ela possui um som grave e de baixa intensidade, e ela ocorre milissegundos antes da primeira bulha, o que pode fazer com que ela seja confundida com o desdobramento de B1. Porém, ela é um som melhor auscultado através da campânula e o melhor ponto de ausculta é na ponta do coração. Então, a partir disso, a gente consegue diferenciar. Porém, é um som muito difícil de ser auscultado. Por isso, é importante treinar o ouvido para que consiga diferenciá-lo. Vou colocar o som para que vocês consigam ver como funciona o mecanismo da B4. Então, a onomatopeia que representa a B4 é o tum-tum-tá. É importante ficar atento. Por quê? Porque não há diferença entre B3 e B4 fisiológica ou patológica. O som que você vai escutar na B3 fisiológica e na B3 patológica é o mesmo, assim como na B4. Mas
você vai ter que caracterizar pela história do paciente para descobrir se há algum, na história dele, há algum indício de patologia. A presença de B1 e B2 é chamada de ritmo em dois tempos. E a presença de B3 e B4 é chamado de ritmo tríplice. Então, para caracterizarmos a ausculta, nós precisamos analisar 3 pontos. A fonética é o primeiro deles. Então, a mulher ela pode estar normo, hipo ou hiperfonética. É importante a gente ter em mente direitinho todos os pontos de ausculta, porque se colocarmos em um foco diferente, pode ser que essa mulher ela esteja falsamente hipofonética ou hiperfonética. O ritmo, né, a gente tem que saber se esse ritmo ele é regular, se ele é simétrico, ou se ele está atrasado, certo? Aí, o tempo, a gente tem que decidir, né, se ela é em dois tempos, né, quando contém B1 e B2, ou se ele é tríplice, quando ele contém o B3 ou o B4, certo? Então, na representação, né, quando a gente vai escrever lá no nosso prontuário, colocamos se a ausculta for normal. Bolhas cardíacas normofonéticas, ritmo regular em dois tempos. E a sigla que representa é PCNF, RCR em dois tempos. Bom, pessoal, meu nome é João Pedro Leite e eu vou continuar a explicação da ausculta agora com vocês. Quando a gente ausculta um paciente, a gente precisa seguir algumas referências anatômicas no tórax, que consistem nos melhores locais de ausculta dos sons cardíacos. E qual a utilidade desses focos? Eles irão facilitar a dinâmica da ausculta e a descrição dos achados, seja os sons fisiológicos da ausculta normal, seja alguma alteração encontrada em algum desses focos. Esses focos são o aórtico, que encontra-se no segundo espaço intercostal direito, o pulmonar, que encontra-se no segundo espaço intercostal esquerdo, o mitral, que encontra-se no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, o tricúspide, que encontra-se na região do apêndice tifoide levemente à esquerda, e o aórtico acessório, que encontra-se no terceiro espaço intercostal à esquerda. Como a gente está vendo aqui na imagem, todos estão descritos. Com isso, temos uma observação, que está aí no slide, que esses focos não correspondem à localização anatômica das válvulas com os respectivos nomes, e que a ausculta não é limitada apenas aos focos descritos anteriormente. Agora iremos falar um pouco sobre os sopros. O que é o sopro? Bom, o sopro vai ser definido como um som produzido por alterações do fluxo sanguíneo, com o aumento da velocidade, que pode acontecer em casos como hipertireoidismo, ou diminuição da viscosidade, como por exemplo temos a anemia. Ou alterações no vaso sanguíneo, como a estenose ou dilatação da luz do vaso. E por fim, alterações das câmaras cardíacas, que um exemplo seria a comunicação entre câmaras. E como devemos caracterizar esses sopros? Devemos estabelecer a localização, ou seja, ocorre em que foco e em que momento do ciclo cardíaco, na sístole ou na diástole, e em que parte, no início, no meio ou no fim. Devemos também descrever a forma como esse sopro se apresenta, ou seja, se será de regurgitação, se será ejetivo, se será ruflar ou aspirativo. A intensidade do sopro também terá suma importância no exame físico e é descrita por meio da escala de Levine, que possui do grau de 1 a 6, e por meio de cruzes, que pode ser de 1 cruz até 4 cruzes. Além disso, deve-se observar se há irradiação do sopro para outro foco ou outra região como o pescoço. Ainda nesse mesmo slide, devemos fazer umas considerações em relação à imagem e à tabela ao lado. A imagem representa os motivos pelo qual os sopros ocorrem, ou seja, no A seria um vaso sanguíneo normal, onde o fluxo sanguíneo seria laminar. No caso B, seria a representação de uma estenose, ou seja, uma diminuição da luz do vaso. No caso C, uma dilatação da luz do vaso. E no caso D, uma obstrução, por algum motivo, na luz do vaso, causando o turbilhonamento sanguíneo e, consequentemente, o sopro. Em relação à tabela abaixo, temos a classificação de Levine, que tem do grau 1 a 6, sendo o grau 1 um sopro de difícil ausculta,
porém indetectável ainda, podendo ser evidenciado por alguma manobra. O grau 2, um sopro leve, porém indetectável. O grau 3, um sopro moderadamente alto e frequentemente com irradiação. O grau 4, um sopro alto e com a presença de frêmito, ou seja, na palpação de determinado foco é possível sentir uma espécie de vibração. O grau 5 é um sopro muito alto, porém ainda é necessário o uso de estetoscópio, mesmo que apenas encostando parte desse estetoscópio na pele. Já no grau 6 é um sopro muito alto, sem necessidade do uso do estetoscópio em contato direto com a pele. E com a presença de frêmito também. A seguir, nós temos uma tabela exemplificando a divisão entre sopros sistólicos e diastólicos, em quais situações podemos encontrar cada um. Nos próximos slides iremos falar um pouco de cada um e algumas de suas características que são importantes na semiologia. Como, por exemplo, temos o sopro de regurgitação, encontrado nas insuficiências mitral e tricúspide, apresentando-se como um sopro holossistólico, ou seja, está entre B1 e B2, acompanhando praticamente toda a sístole, sendo constante. Podendo ocorrer também hipofonese de B1, que decorre da alteração valvar, que ocasiona essa regurgitação do sangue do ventrículo para o átrio ou entre ventrículos, por meio de uma comunicação entre eles. Agora vamos escutar o sopro. Nesse próximo slide, nós temos o sopro de ejeção, que é encontrado nas estenoses aórtica e pulmonar, também sendo sistólico. Ele é muito caracterizado como sopro em diamante, por ascender e descender. Ocorre devido a uma restrição na abertura das válvulas, fazendo com que haja um pico na mesossístole, dando essa ideia de crescendo e decrescendo. Vamos ouvir agora. Agora nesse slide, nós temos o sopro em Rufflar, que é encontrado nas estenoses mitral e tricúspide, sendo agora um sopro diastólico, ou seja, ocorre entre a B2 e a B1. Aqui estará acontecendo o enchimento ventricular. O Rufflar é constantemente comparado com o bater de asas de um pássaro, e essa imagem abaixo exemplifica como seria o sopro. Esse sopro ocorre devido a uma restrição na abertura das válvulas mitral e tricúspide. Vamos ouvir. O último sopro que iremos falar agora é o sopro aspirativo, também um sopro diastólico, encontrado nas insuficiências aórtica e pulmonar. Nesse caso, estaremos na diástole com as válvulas fechadas. E essas válvulas estarão incompetentes, permitindo um vazamento e refluxo de sangue de um vaso da base do coração para o ventrículo. Por ter caráter aspirativo, este apresenta-se com uma intensidade decrescente, como está representado na imagem. Vamos ouvir. Agora falaremos um pouco de algumas manobras utilizadas durante o exame físico para facilitar a ausculta de certas alterações. Primeiro, temos a manobra de Rivero-Carvalho, que utilizamos para diferenciar um sopro de insuficiência tricúspide de um sopro de insuficiência mitral. A manobra é realizada orientando o paciente a ficar em decúbito dorsal
Estaremos à direita do paciente com o estetoscópio posicionado em foco tricúspide e pediremos que ele realize uma inspiração profunda. Se não houver alteração ou houver diminuição do sopro, a manobra será negativa e concluiremos que o sopro era de origem mitral com a irradiação para o foco tricúspide. Caso ocorra aumento da intensidade do sopro, então o sopro é de fato de origem tricúspide. A próxima manobra que iremos falar é a manobra de Pachon. É basicamente orientar o paciente a ficar em decúbito lateral esquerdo para facilitar a ausculta em foco mitral, pois nessa posição o coração estará próximo da parede torácica, facilitando a ausculta no caso de uma estenose mitral, por exemplo. A próxima manobra será a flexão do tronco. A flexão do tronco será realizada com o paciente em sedestação, ou seja, posição sentada, e irá realizar uma leve flexão do tronco para a frente, facilitando a ausculta em focos da base, que são os focos aórtico e pulmonar. Fim, temos a manobra de Valsalva, a qual consiste em orientar o paciente a forçar a expiração, impedindo a saída do ar. Isso ocasionará uma diminuição do retorno venoso, evidenciando os sopros da cardiomiopatia hipertrófica e da estenose mitral, como podemos observar na imagem como seria essa manobra. Por fim, temos a bibliografia que utilizamos nessa aula. Espero que tenham gostado da aula. Comentem suas dúvidas e sigam a gente no Instagram. Obrigado.